um fato indiscutível sobre a natureza dos golpes de Estado. Eles são bem raros em democracias consolidadas. Em países como os Estados Unidos, o Canadá, o Japão, a Austrália e na Europa Ocidental, o poder mudou de mãos nos últimos 70 anos da mesma forma, pelo voto. No Brasil, é praticamente o contrário. Nossa democracia é imatura. Hoje, parte dessa imaturidade se deve ao protagonismo exagerado do judiciário em questões políticas. Democracias desenvolveram algo que leva muito tempo para construir: normas. Regras não escritas sobre o que é e o que não é aceitável. Uma cultura institucional que torna um golpe não só ilegal, mas impensável. Nas democracias imaturas, onde essa cultura não existe, o cenário é bem diferente. Golpes de Estado em democracias imaturas têm 2 vezes mais probabilidade de sucesso do que golpes em ditaduras. É mais fácil derrubar um governo eleito numa democracia imatura, como Bolívia, Honduras e Tailândia, do que derrubar um ditador. E é por isso que o primeiro exercício coerente a qualquer agente público interessado em combater uma cultura de golpismo político é se engajar no desenvolvimento de uma cultura de maturidade democrática, sobretudo no Brasil. O Brasil tem uma democracia indiscutivelmente imatura. Tão imatura que até 1989, nenhuma eleição presidencial nossa havia contado com a participação de mais de 20% da população. Se a gente considerar os últimos 100 anos de história, só 6 presidentes foram eleitos no Brasil pelo voto popular e conseguiram completar o mandato: Eurico Gaspar Dutra, Juscelino Kubitschek, FHC, Lula, Dilma e Bolsonaro. Mas mesmo esse grupo precisa de asteriscos. Antes de virar presidente, o general Dutra foi um personagem indispensável na repressão da ditadura Vargas. Dilma sofreu um impeachment no segundo mandato. Lula foi preso anos após deixar o segundo governo. Bolsonaro está preso nesse momento. Há muito que aprender para tornar nossa democracia mais resistente. E talvez uma das lições mais importantes sobre esse assunto seja aquela que ensina como as democracias consolidadas resolvem as suas disputas políticas, no campo político, com eleições e pressão da opinião pública. O Brasil segue quase na contramão desse caminho. Aqui, mesmo os conflitos políticos mais banais podem migrar para o judiciário. Partidos perdem eleições e vão ao STF. Leis são aprovadas pelo Congresso e derrubadas por liminares. Decisões do Executivo são suspensas por um único ministro antes mesmo de entrar em vigor. Isso cria um vício estrutural. Os atores políticos nunca precisam desenvolver a habilidade de negociar e construir consenso, porque sempre existe um atalho judicial. O problema é que as normas democráticas se constroem exatamente no atrito da negociação, não na sentença de um tribunal. Numa democracia madura, a lei se aplica de forma razoavelmente previsível, o que os cientistas políticos chamam de rule of law. No Brasil, a elite jurídica desenvolveu uma cultura de seletividade que é visível demais para ser negada. O rigor processual aumenta ou diminui dependendo de quem está no banco dos réus. Qual momento político nós estamos atravessando? Qual narrativa domina a imprensa? Quando a aplicação da lei é percebida como seletiva pela população, a autoridade moral da instituição acaba. E instituições sem autoridade moral não constroem normas, constroem o clima perfeito para golpes de Estado. Nas democracias sólidas, o judiciário desenvolveu, ao longo do tempo, uma doutrina de autocontenção. Juízes, especialmente em cortes constitucionais, reconhecem que há questões eminentemente políticas que não cabem a eles decidir. No Brasil, a tendência é oposta. O STF expandiu progressivamente a sua própria jurisdição, criando instrumentos como as decisões monocráticas com efeito vinculante que subvertem a própria lógica colegiada da Corte. Um tribunal que decide quem pode ser candidato, o que pode ser dito nas redes sociais e como o Congresso deve legislar, não está guardando a democracia, está competindo com ela. Ministros do STF têm mandato vitalício até os 75 anos. Não são eleitos, não podem ser removidos facilmente, têm salários acima do teto constitucional por conta dos penduricalhos e julgam, em última instância, os processos que envolvem os seus próprios pares e a sua própria categoria. Isso cria o que os cientistas políticos chamam de stateless without accountability,
a capacidade de exercer poder sem mecanismos adequados de responsabilização. Em democracias sólidas, até os juízes da Suprema Corte trabalham sob imensa pressão. No Brasil, a blindagem é quase total. Por tudo isso, quando um ministro do STF, em nome de proteger a democracia, acumula ao mesmo tempo as funções de investigador, acusador e julgador, não está apenas violando princípios processuais, está reproduzindo, com a toga, a mesma lógica de concentração de poder que ele diz combater. Normas democráticas se consolidam justamente quando todos os atores, inclusive os poderosos, percebem que as regras do jogo se aplicam a eles também, e que violar essas regras produz um custo terrível. Maturidade democrática não se constrói com mais leis. Se constrói com personagens públicos que respeitam os limites do próprio poder, mesmo quando poderiam ultrapassá-los. E isso é exatamente o que a elite jurídica brasileira, em grande parte, ainda não aprendeu a fazer. Esse foi mais um episódio de Fronteiras, coluna de Rodrigo da Silva, que você pode conferir no site do Estadão. Vídeos inéditos vão ao ar todos os sábados, às 9 horas da manhã, para assinantes. Você também pode ter acesso a conteúdos exclusivos assinando o jornal. Basta apontar a câmera do seu celular para o QR Code que aparece na sua tela. Até a próxima!